Ô, Chacon, muito bom dia para você também. Queria que você comentasse um pouco a respeito justamente, cara, da partida que fez o São Paulo, do último compromisso e, assim, pensando também que foi o último jogo da atual temporada, né? E que o São Paulo agora vai ter essa situação de ficar esperando a Copa do Brasil, meio melancólico, meio não, bastante melancólico, ter que para entender o que vai ser o próximo ano e qual vai ser o compromisso do São Paulo, né? A sua análise em relação ao jogo e à temporada em si. E depender dos outros, né, Gabriel? Um abraço para você, muito bom dia, Alex, Renan, todo mundo que nos acompanha aqui no chat, como de costume. E eu não tô nem um pouco surpreso com o que foi o jogo, né? Esse foi o retrato do que foi a temporada 2025 do São Paulo. Foi uma temporada de inconstâncias e que o último jogo foi um jogo basicamente do que foi a maioria do ano do São Paulo. Um jogo abaixo do que a gente esperava do São Paulo. Mas eu fiz algumas anotações em cima do que o Renan falou. Eu discordo e não discordo, tá? Ao mesmo tempo, e vou explicar o porquê. Hoje, porque o Renan fala do torcedor e do São Paulo se acostumar com a mediocridade, ou se acostumar com isso, né? Com o sexto, oitavo lugar. Mas aí eu faço algumas perguntas que eu acho que vale a reflexão da gente fazer. Hoje, não estou falando história é uma coisa. Hoje, São Paulo não é um time medíocre. E a palavra medíocre, quando a gente pega no dicionário, é mediano. Mediano, meio da tabela. Hoje, o São Paulo, a gente pega elenco, gestão, o trabalho que é feito a longo prazo. Não é um time medíocre. Não é um time pro aqui, ó, o sexto e oitavo lugar. É a realidade do time hoje? A realidade do São Paulo é lutar por uma Libertadores no talo. Hoje o São Paulo pegou o oitavo lugar, o que é abaixo do limite da Libertadores. Ali o G6 geralmente abre e tal. Mas essa não é a realidade do São Paulo hoje. E é triste falar isso. Mas é fazer essa reflexão. A longo prazo, concordo que a gente não pode tornar o torcedor acostumado a isso. E ponto. Sabe? Eu me expliquei mal, Chacon. Na verdade, eu me expliquei mal. Você tem razão do que você falou. É que a gestão do São Paulo está fazendo com que nós normalizemos a mediocridade. O que não pode acontecer. Contratação de Rigoni. Quando a diretoria contrata o Rigoni, eu tenho que estar conformado com a mediocridade, pô. Certo Sim. ou não? Né? Então, você tem toda a razão, é que eu me expliquei errado. Essas pessoas estão fazendo com que nós, torcedores do São Paulo, entendemos, normalizemos o que é a mediocridade. Porque, para mim, a gente olhar assim, oitavo lugar, a tabela está na tela. Quando a gente olha o oitavo lugar, 9 pontos para o sétimo, que é o Bahia, a gente normalizou. É a colocação do São Paulo. Sim. Só que o que me incomoda é essas pessoas que gerem o clube deixar o torcedor normalizar. E como o Alex falou, o nosso maior patrimônio, o nosso maior ativo está na arquibancada. E ele, por isso, está conseguindo afastar. Porque o cara que normaliza a mediocridade, ele não vai mais no Morumbi. Não. O cara vai, não vou gastar meu dinheiro não, irmão. Ou, num jogo mais assim, igual era algum tempo atrás, enquanto não tinha o transporte público. O Alex sabe muito bem disso. A gente cansou de jogar no Morumbi com 3 mil pessoas. Só jogava lotado em clássico e jogo de Libertadores. E é isso que o torcedor de São Paulo vai se acostumar a viver de novo, a viver por causa dessas pessoas. Desculpa, eu me expliquei errado. Não, o Renan, perfeito. Mas eu acho que, mesmo assim, essas perguntas são válidas. Por quê? O torcedor, ele fica constantemente preso também, e eu acho que esse é um erro, mas é um erro entendível, porque é a paixão do torcedor e tá tudo certo, mas preso no Mundial. Pô, não, somos trimundial. Legal, isso é bacana de se falar e de se debater e de encher o saco do amiguinho na mesa do bar. Agora, quando você para e tem que colocar a mão na consciência para um projeto de longo prazo, para voltar a ganhar esses títulos, para voltar a ser campeão da Libertadores, você não pode ficar nessa de sempre, não, sou trimundial, então ninguém vai alcançar a gente. Por isso que o trabalho, por exemplo, fazendo um paralelo bem raso, bem medíocre, como o time do São Paulo. Por isso que a seleção brasileira
passou anos e anos desorganizada e meio que assim, está para mim ainda desorganizada, mas assim, no acaso, se ganhar a Copa, legal, mas não tem um trabalho para fazer isso. O São Paulo é aquilo, nós somos o tricampeão mundial, ninguém vai chegar a gente, ninguém vai chegar na gente, né? Então tá tudo certo, nós somos os maiores, e a gente vai ficar sentado nesse status até a gente ver. No Mundial acho que não vai passar, mas é porque é uma outra realidade. Mas a gente já viu ser passado na Libertadores. Eram 20 anos de hegemonia com o São Paulo, tricampeão da Libertadores, aí não tinha nem discussão de maior do Brasil. Hoje, as pessoas, o debate público, já começa a tirar o São Paulo como o maior do Brasil. Antes era assim, os rivais não colocavam o São Paulo como o maior do Brasil. Mas os outros times, com exceção do flamenguista, os outros times colocavam, não, pô, meu time é... Por exemplo, eu vi um vídeo do Baldasso, né? Fala, não sei o que, o Internacional é o segundo maior do Brasil, mas o maior é o São Paulo. Daqui a pouco, esse debate para os outros torcedores, no senso comum, vai sumindo. São Paulo tá perdendo, sim. Não a sua grandeza, mas o seu status de maior do Brasil. Ele tá perdendo ao pouco, porque os outros estão passando. E essa é uma realidade. Então, assim, hoje, eu não sei se está se acostumando ou só está vivendo a realidade. Porque a realidade é lutar, infelizmente, pela pré-Libertadores. E a questão que fica é, hoje a gente consegue chegar mais longe do que isso? Consegue ser vice-campeão brasileiro hoje? Ou vai ser um acaso? A Copa do Brasil foi algo trabalhado ou foi um acidente de percurso? E graças a Deus teve um acidente de percurso. Mas a gente vai viver de acidente de percurso? A gente vai viver de uma campanha épica? Infelizmente, eu sinto, e vou fazer o papel de chato aqui, que essa é a realidade do São Paulo. Que o São Paulo hoje não consegue entregar mais do que isso. E falar de título... É o teto, né? E é um teto fácil de ser alcançado. Não é um teto de um apartamento duplex. Não, é um teto, meu amigo, de kitnet. Aqui, é teto da casa do Hobbit. É aqui, ó. Você entra aqui, ó, rastejando. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo. Se tem torcedor que vai querer continuar apoiado nos 3 mundiais, na discussão do bar tem que continuar mesmo, tá? Chegou o palmeirense pra encher o saco e falar, amigão, vai pra lá, mano, você não senta na mesma mesa que eu, tá tudo certo. Agora, na hora de falar sério, na hora de ter o debate, acho que tem que ter as duas coisas ali separadas. Na hora de ter o debate, a gente tem que entender que a gente está apoiado em títulos de 20 anos atrás. E que a gente não tem, hoje, possibilidade de fazer isso acontecer de novo. E que se acontece um título da Libertadores, vai ser muito mais sorte do que juízo. É isso que eu acho que o torcedor tem que ter a consciência.